Bom dia, bem-vindas. A gente está aqui começando mais um episódio do Sertel Pode. Segurança pode. A gente, como prometeu, está trazendo alguns, alguns assuntos relacionados a condomínio. E hoje eu tenho duas queridas aqui, amigas, Roberta da Franco Vieira, que tem uma empresa especializada em fachada, em reformas. Ela e o esposo dela, Marcelo. E Larissa, que é uma menina prodígio, só tem carinha de menina, mas com certeza é uma leoa, 21 condomínios, ela é síndica da empresa Dharma Isso mesmo. e está aqui com a gente hoje para dividir um pouco dessas experiências. E como eu prometi, a gente vai trazer episódios falando sobre o dia a dia condominial, pessoas que trabalham com esse segmento, e esse é o nosso intuito, né? Trazer informação e também unir a segurança a esses pontos, porque tem tudo a ver e a gente precisa falar um pouco mais sobre isso e ajudar as pessoas que estão começando ou as que já estão e que têm algumas dificuldades, alguns desafios que a gente pode, com a nossa vivência, com o nosso know-how, fazer dar uma luz, né, para essas pessoas. Então, seja bem-vinda, Larissa. Muito obrigada, Deise. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E realmente é um tema que tem tudo a ver com condomínio, né, Deise? Porque segurança está em todo lugar, mas em condomínio ela é uma sequência de camadas e o síndico precisa estar atento a todas as empresas parceiras que complementam essa atividade dentro do condomínio, as normas internas. Então vai ser um prazer falar disso aqui hoje com vocês. Muito obrigada. E aí, Roberta? Obrigada, Deise. Parabéns pelo podcast. A gente sempre fica muito feliz com essas iniciativas, né, Lari? Eu acho que o universo condominial é muito maior do que prestar serviço. É um ecossistema onde tem o síndico, onde tem os moradores, tem as empresas, e a gente está aqui para prestar informação de qualidade. Então, quero agradecer pela parceria de muitos anos, né? A Sertel é uma empresa parceira que a gente admira, que inspira a gente todos os dias. E a Obrigada. Franco está aqui para compartilhar conhecimento hoje. Eu acho que a gente está numa mesa sobre segurança, tudo é segurança, né? É. Sertel fala de segurança propriamente dita, Larissa é a segurança da gestão, porque ela é a pessoa que está ali à frente do condomínio e toma as decisões, e a Franco aqui, como uma empresa que trabalha com manutenção predial, cuida da edificação, né? A segurança dessa edificação no ponto de vista da engenharia. Vocês podem perceber que vai ser um time da pesada, mulheres inteligentíssimas que estão aqui comigo e que estão no mercado há bastante tempo. Larissa, embora seja novinha, mas está aqui compartilhando com a gente. E assim, eu percebo, Larissa, que você realmente nasceu para isso, né? Obrigada. Te vejo bem atuante, te vejo assim, bem ligada. Porque temos que ser, né? Sim. E nesse segmento, que é um segmento muito masculino, imagino que tenham desafios, isso é um assunto para outro podcast que a gente vai fazer, mas é isso. Eu queria primeiro perguntar para você o seguinte: o desafio de fazer uma obra com prédio em funcionamento. Enorme, mas não é impossível. Principalmente quando você trabalha com uma empresa que te dá um suporte, não só na execução da obra, mas na organização dela, porque a gente sabe que a obra ela é um processo. Ela não começa com a bateção, com a substituição. Ela começa a partir do momento que você levanta as licitações, que você entende qual é o escopo da obra que você está contratando, que você entende que aquela empresa é uma empresa que já é reconhecida no mercado, é uma empresa que tem uma estrutura. Eu aprendi isso com a minha amiga aqui, que já tem um tempo que possa acionar uma garantia e que ela vai conseguir cumprir com essa garantia, porque a gente tem muitas empresas novas no mercado e nada contra empresas novas, mas a gente tem que entender o tamanho do investimento e o tamanho do risco daquela obra antes de contratar uma empresa. E a obra em si, com o condomínio em funcionamento, é organização, Deise. É você entender a rotina daquele condomínio, qual é o perfil daqueles condôminos, se a gente tem um espaço físico de separar o condomínio, vai ser uma obra total, vamos começar ela de forma parcial, então a gente vai interditar talvez um acesso de entrada social ou de serviço, e a gente vai manter uma entrada só. Larissa,
condomínio que tem uma única entrada, um único acesso, obviamente, junto com o engenheiro da empresa, estudar alguma proteção ali para que o condomínio consiga ir e vir sem causar um risco de segurança a ele, aos bens materiais dele. Então, é uma parceria desde o início do síndico e da empresa que vai estar atuando nessa obra. Mas eu imagino que seja um desafio muito grande, é, vamos dizer assim, educar os moradores para se acostumar com isso. Porque obra em casa, vocês já fizeram, com certeza eu sou a Totalmente. rainha da obra em casa, então Eu brinco. Quem já fez obra em casa deve imaginar o que é fazer obra num condomínio habitado, Então. onde tem ali 200, 300, 400 famílias às vezes, eu né? imagino que deve ser um caos. E aí eu queria saber como é que você lida com isso, porque tem que ser muito bem alinhado, né? Sim. Eu prefiro a comunicação antecipada do que a remediada. Então, toda vez que a gente tem um problema num condomínio, eu, Larissa, eu trabalho com encontros. Eu promovo cafés com a síndica, eu promovo chats online, se não for possível, reunir aquele pessoal. Mais uma vez, é entender o perfil daquele condomínio. Por quê? Quando a comunicação é clara, quando o condomínio sabe o que está acontecendo no condomínio dele, a seriedade, se não resolver aquela pendência, quando eu levar para uma assembleia para a gente deliberar um orçamento, para a gente deliberar um projeto, para a gente deliberar o que vai ter que ser feito ali, eles já sabem o assunto. Então, a assembleia não vai ser um elemento surpresa. Então, toda comunicação antecipada, você consegue trabalhar aquilo com o condômino. Porque você pegar uma proposta de engenharia, por exemplo, e abrir numa assembleia, Fazem muito isso. o condômino Com vai olhar tudo. preço, o condômino não vai entender o escopo. E às vezes eu tô ali com um orçamento que tá me falando de banana, e eu vou ter um outro orçamento que tá me falando de bicicleta, e outro orçamento que vai falar de árvore. E no final das contas, cada um tem um preço e cada um vai fazer um serviço diferente. Uhum. Então, quando a gente senta com o condômino e fala, ó, esse é o nosso problema, essas são as empresas que tiveram aqui, essas são as soluções. Vamos conversar? Vamos trazer a empresa aqui para tirar dúvida? Vamos trazer a empresa para explicar pra gente? Para já ir para a assembleia ganhando tempo, né? Exatamente. As pessoas, os Esse é condomínios o não melhor fazem isso. cenário para as Parabéns. empresas também, né? Exatamente. A gente fala muito isso. Pintar, qualquer um pinta. O que a Uhum. empresa pode trazer de diferencial para ajudar o síndico? Porque Isso. fazer obra é difícil, Essa seria a sua Daisy. pergunta. Ai, que ótimo. A gente já antecipa, Você tá porque... quase uma guru. Mas é isso, a gente vive isso, né? A Franco Uhum. Vieira só faz obra de fachada e alguns laudos prediais, né? Então a gente vive isso e tudo que a gente desenvolve hoje é para minimizar os reflexos da obra, porque vai ter Sim, problema, vai ter barulho, vai eu ter tenho, quando eu faço sujeira. implantação, não tem A gente como. vai ter que entrar na casa do morador. O que a gente faz é minimizar esses reflexos e ter uma comunicação com a síndica e com os conselheiros. E quem ela quiser colocar, a gente tem grupo de condomínio, né? Então toda obra tem um grupo para que a gente tenha ali uma comunicação direta, para que eles entendam o que está acontecendo. E aí faz a sua pergunta, Daisy, que eu já Não, a antecipei. pergunta é exatamente essa. Como é que você percebe qual é a principal preocupação É o desse síndico e os ambiente, né? moradores, sempre. Sempre é a segurança em primeiro lugar. A Franco Vieira, ela trabalha com uma tríade, né? Que é segurança, excelência e preço justo. Então, a segurança a gente não tem como abrir mão. São vidas, né? E a parte mais importante e mais delicada da engenharia, uma das, né? Que é o trabalho em altura. Então, é a Que eu segurança... jamais faria. Eu nunca seria funcionária É? do Marcelo. É Pode avisar ele, segurança que é do menos uma no outro. funcionário, é segurança dos moradores, é segurança do síndico. Então, a gente mantém uma comunicação muito direta com o síndico para garantir a segurança dele, para que ele não, sabe, ele passe a informação adequada. É a segurança no ponto de vista de garantias. Então, todas as nossas obras têm um seguro de engenharia e não é seguro que abrange todas as obras, é um seguro individual de cada obra, né? Então, a gente cuida muito, eu acho que esse é o aspecto principal, é a segurança. Excelência, a gente trabalha com mão de obra extremamente qualificada, a gente tem o olhar do dono na obra, então o Marcelo, meu sócio, é o diretor operacional, a gente até brincou, é o CEO. Não, é obra. Então, assim, é o diretor, a gente está ali na obra todo dia, a gente vivencia a obra, está em contato com o síndico. E eu acho que esse é um grande diferencial. Ele assina todas as responsabilidades técnicas da empresa. E isso traz para ele uma responsabilidade enorme de ver a obra, de Como é que estar ele presente. dorme, fala? Ele dorme super bem, porque Dorme. o Marcelo é zen, né? Ele, assim, eu admiro, acho que
assim, a gente é extremos. Eu acho que é por isso que dá certo também. Ele é super zen, ele tem super uma habilidade ali para resolver problema. Ele não leva para o coração, então tem um problema, ele vai lá e resolve. Eu já sou mais sistemática com Posso algumas falar? coisas. Eu acho que é a diferença do especialista, né? Quando você tem um especialista em todas as áreas, pode ser síndico, Sim. pode ser na área de segurança eletrônica, na área de fachada, na área de bomba, não sei. Existem vários caminhos. Eu ia falar isso também. Eu acho que ele dorme tranquilo porque ele sabe o que ele tá fazendo. Ele Ele tá há 30 confia na equipe anos que fazendo tem, né? isso, né, Daisy? Não, porque muitas vezes as São pessoas... muitos anos de obra. Eu Ele ontem- sabe os problemas que podem ter e ele sabe que às vezes vão acontecer problemas. Então a gente já tem dentro da empresa situações para mitigar. Por exemplo, quebrar um vidro, o funcionário está pendurado, às vezes bate com o pé, quebra um vidro. A gente já tem uma empresa naquela região que no mesmo dia vai lá, mede e troca o vidro. O síndico às vezes chega à noite, o Já vidro já está resolveu o trocado, ele problema. nem sabe o que aconteceu. A gente põe em diário de obra, mas ele só vai saber. Agora imagina E se eu eles não leem tenho. o diário de obra? Alguns Os sim, alguns síndicos? não, tá? Ah. E o nosso diário, como é que funciona, né? A gente anota tudo o que aconteceu naquele dia e ele tem que dar o ok, né? Ou fazer uma pergunta ou falar, não concordo. Então, chega um momento que a gente tem que falar, vai lá, dá uma olhadinha, quase porque no ciente, final da né? obra é mais difícil, né? É quase o ciente na agenda do filho, né? Exatamente. No final da obra é mais difícil. Não adianta você falar que não gostou disso depois que eu já fiz tudo. Sim. É. Então, tem todo um trabalho também no grupo. Gostei dessa ideia, desse diário de obra. É maravilhoso. Depois eu te mostro. Pode ser interessante para É. você, porque E aí, cabe pra falando de qualquer novo, ó, obra. é a segurança de ambas as partes. É a segurança da empresa que o condomínio está acompanhando e está Sim. entendendo o processo, e a segurança do condomínio, que tem uma empresa que está deixando esse processo E a transparente. transparência, sobretudo, né, Daisy, não fica ruído, porque tá ali, Uhum. sabe? E esse documento, no final da obra, o que que a gente faz? Se o síndico quiser, óbvio, né? A gente entrega o certificado de garantia da obra com um manual de conservação, né? Porque tem todo um passo a passo ali. A gente faz a Processo, obra. né? Agora, imagina, vai lá, fura para botar uma rede de proteção. Se não for vedado, vai entrar na fachada. Eu não tenho como dar garantia de algo que foi feito posterior. Então, tem um manual e a gente imprime, é um book. Imprime todos os dias da obra, o síndico tem aquilo ali para guardar e para se assegurar também de qualquer Excelente. questões que venham a acontecer no Excelente. futuro. E a sua experiência como cliente da Franco Vieira? Olha, eu sou uma case do Franco Case Vieira. mesmo. E é exatamente as surpresas que ocorrem na obra. Eu sou cliente da Franco em um condomínio que eu atendo em Vila Isabel. E esse condomínio, a gente tinha um problema aparentemente simples e que acontece em diversos condomínios antigos, que é queda de pastilha. Uhum. O que você faz com queda de pastilha? Você chama a empresa, faz o teste de percussão, entende o tamanho daquele Retira o problema risco, ali e né? retira o Iminente. Eu risco. não tenho a menor ideia do que você faz com a pastilha quando está caída. Você Tem que manda chamar o Marcelo. tirar, você faz um teste para entender quantas estão soltas e tirar aquelas que estão apresentando risco. É uma manutenção predial. Só para evitar que caia mais. vamos Exato, dizer e que a assim, né? gente indica que seja de 3 em 3 anos, se for pastilha, né? Porque garante de você não ter um custo muito alto depois na hora da reforma, que E você vê o tamanho do principalmente, problema. garante que você não tenha um acidente com um pedestre, Sim, com um sim. veículo, É, que isso é é o mais o grave. mais grave dessa situação. E esse episódio especial, a gente teve uma inenarrável Nossa, surpresa, Virou né? uma palestra, a gente tem uma palestra juntas falando Sobre desse esse tema. caso, porque simplesmente a questão já era quase estrutural já. Não eram pastilhas soltas, eram pedaços e pedaços de reboco por erro na construção, por erro na colocação das Da pastilhas. Então, reforma passada, uma né? sequência de erros Quer dizer, civis lá de ali, trás, né? lá de trás, Exato, né? uma De sequência anos. de erros de obra, erros civis, que geraram um risco à manutenção daquele condomínio. E quando a gente vai lá para fazer um orçamento e para fazer uma proposta, o que a gente faz normalmente? Vai um técnico, faz uma medição, entende, né, que o tipo de material que está caindo. E algumas vezes a gente sobe um drone, mas assim, era tão. Era gritante. Não, ao mesmo tempo que era gritante, ele estava escondido esse risco Sim. maior, entende? Então a Uhum. gente fez lá um contrato de teste de percussão e subiu lá um dos nossos funcionários
totalmente qualificado para trabalho em altura, quando ele deu uma martelada, caiu um pedaço. Uma placa gigante. Não era uma pastilha, era uma placa Tava gigante. tudo infiltrado. Assim, uma coisa que a gente nunca viu nesses 17 anos que a gente trabalha com reforma predial, né? O Marcelo falou, cara, eu trabalho na Petrobras e eu nunca vi Maracanã, a gente fez laudo do Maracanã, eu nunca vi algo nem parecido com isso. Para você ver como é, primeiro, a importância, até quando você compra um imóvel, né? Quem foi a Sim. construtora, sabe? A gente trabalha muito com construção civil e tem acesso às construtoras. E realmente escolher onde você vai comprar um imóvel, né? Vide aquele que também. Lembra daquele que Lembro, na Barra caiu? da Como é que é o Tijuca, né? nome? É do... Ai, como é que era o Não sei o que, nome da... 2. Naia, não sei o que, Naia. Eu sei que o prédio caiu, eu esqueci agora. E foi terrível. E era uma construtora Sim, conceituada na sim, época. sim, sim. E Isso a gente ainda tá Era com falando. areia, né? bonito. Em vez Isso. do Gente, todo... surreal. Que existe norma técnica, né, para construção. A gente não inventa nada. A gente segue Uhum. norma técnica. Então, se alguém chega e fala que faz diferente, não está seguindo a norma Quando a técnica. gente fala da matéria humana, a gente fala que não é receita de bolo, mas construção civil tem que ter uma receita. Você tem ali o que você pode fazer, como fazer. Só dá errado se você não fizer da forma adequada ou se o material for de baixa qualidade ou tiver com validade vencida. Tem várias coisas para dar errado, né? O problema é que as pessoas têm que se ligar nisso, porque o que que acontece? Num dos podcasts que a gente falou, um dos problemas que a gente tem é preço, né? E a questão da qualidade do material humano. Sim, E a diferença dos projetos, que é aquilo que você já falou aqui. Então, as pessoas têm que levar isso em consideração, porque isso é muito sério, né? exatamente. E o síndico, ele responde criminalmente, civilmente, criminalmente, pela situação. Então, cara, tem que parar, olhar para isso com calma, sem afobar, mas fazer o que é necessário. Não, e Daisy, é importante também a figura do síndico entender que nós temos síndicos que são só síndicos, temos síndicos que são médicos, temos síndicos que são professores, temos síndicos que não têm uma profissão específica, estão ali só doando o seu tempo para exercer aquela atividade. Mas cada um na sua área de competência. É por isso que é importante você ter empresas parceiras, você ter indicação de empresas sérias que vão te dar esse suporte. Eu sou administradora, eu tenho experiência de 10 anos com condomínio. Mas se uma empresa de elevador virar para mim e falar, Larissa, você tem que trocar essa peça porque você corre risco no seu maquinário de segurança. Eu tenho que seguir aquela instrução, porque o conhecimento técnico e a responsabilidade é deles. Assim como no meu caso, não cabia a mim julgar se a pastilha era uma coisa boba ou não. Tinha um risco iminente, seja uma pastilha ou seja um reboco. O síndico ele tem que agir. E se ele não entende como agir, que ele procure meios, seja na administradora, seja hoje em dia, a gente estava falando disso ontem, esses eventos de condomínio que a gente tem palestras sobre assuntos diversos, onde Seja a gente também tem... no nosso podcast, né? Exatamente. Somos amigas de podcast. Eu acho que é importantíssimo esse compartilhamento de se informação, atualizar né, Lari? e se... Sigam o Franco Conecta. É Vocês vão ter isso. várias. E você está devendo... Eu vou. Não, vou. nem quero saber se eu vou. Cobrando Semana ao que vivo. Vou vem. botar aquela foto, eu vou e vou postar. Maravilhosa, vou fazer isso com você. Não, a É um gente- compromisso público. Então, gente, olha só. Vocês utilizam que tipo de tecnologia durante essa obra? Vamos colocar aqui Então, uma a gente hipótese. falando de tecnologia em geral, né? A gente tem o drone, que é uma ferramenta hoje que nos ajuda muito. E aí eu tô falando de fiscalizar a minha própria obra, né? É uma ferramenta que a gente utiliza, que acaba sendo também ligada à tecnologia. A gente tem controle de ponto dos nossos funcionários, né? Para dar também essa transparência para o síndico, para ele entender ali se o funcionário está indo ou não. Então, a gente consegue compartilhar isso. E a gente tem algumas obras, não são todas, porque a gente depende do espaço do condomínio. A gente tem câmeras de segurança também, né? Onde a gente tem ali no espaço da obra, onde a gente consegue. O que acontece? A Sertel tem alguns equipamentos que podem ajudar, as próprias câmeras dos prédios, né? Sim, E coisas que a gente fez nas nossas obras, né? A gente controla muito com iPad. Então, você Legal. coloca para as pessoas baterem o ponto e tal com a face. sim. E isso, dentro de um condomínio, é muito até mais fácil do que obra como é a minha, porque às vezes fica exposto.
E eu não posso deixar exposto porque em obra somem muitas coisas, né? Podem sumir. Sim. E a tecnologia pode ajudar com catracas, com esse controle, mas eu imagino que seja algo meio pontual, porque tem lugares que, por exemplo, a câmera não pega. Exato, tem os E pontos aí você cegos. fica. Tem lugares, por exemplo, numa obra, eles me dão um cantinho da garagem para botar o material lá e eu tenho que construir ali um espaço, né, com madeirite, enfim, a gente constrói. Tem condomínios que nos dão uma sala equipada com banheiro, com Eu cozinha, também. com tudo. Então Uhum. depende muito do tamanho, né, a estrutura que aquele estrutura do condomínio tem. condomínio. E aí também, dependendo da estrutura, tem mais funcionários, menos funcionários. Tem Isso obra não que a quer gente dizer tem que você 3 não possa funcionários. fazer num condomínio pequeno, né? Porque às vezes as Claro. pessoas entram nessa, a Sertel é uma empresa grande e não trabalha. A gente trabalha em condomínio pequeno, grande, médio. A gente quer trabalhar. Não é o tamanho do condomínio, é o serviço que você presta, né? Que é para ajudar o síndico E e a também, segurança. às vezes, o síndico não entende o que ele quer, o que ele precisa naquele Sempre, condomínio. Então, quando você normalmente. tem uma empresa que tem essa expertise, que tem essa experiência, a empresa consegue chegar e falar assim: poxa, eu entendo a sua necessidade, mas essa solução te atenderia melhor. O que que você acha? Então, a troca com a empresa antes de qualquer contratação, ela é Não, essencial. é isso que eu queria, assim, para a gente começar a fechar, boas práticas e curiosidades. Curiosidades, vocês já contaram algumas, que eram uma pastilha que virou um reboco, que eu adorei. E De que isso, pastilha reboco. que isso é um case, tá? Isso é um super case. E é isso, a gente vai falar sobre curiosidades e sobre cases que aconteceram, o que que vocês podem ajudar pessoas que querem fazer esse tipo de obra. Primeiro, como eu falei, é levar profissionais capacitados, empresas com referência, que tenham experiências com aquela dor e que elas possam, dentro da realidade daquele condomínio, oferecer uma solução para aquela demanda, porque o síndico ele não vai ter o conhecimento técnico para aquilo, e até que ele tenha, que seja um síndico engenheiro, entender que ele está ali como um gestor do coletivo. Então, levar a opção dele e trazer para ele essa decisão, ela fica delicada, porque, como você mencionou, ele é o responsável Fica civil pesado, e né? criminal. Então, que ele traga pessoas Pode ficar uma externas. conta muito cara. Exatamente. Que ele traga pessoas externas para apresentarem essa solução e que ele tenha comunicação com seus condôminos, que vai ser ali a base para aquela obra começar. Eu acho assim, contrate uma empresa especialista. Por exemplo, a Sertel é especialista em controle de acesso, né? Uhum. Aí você contrata, Que pode você ajudar tem na lá, obra. que pode ajudar na obra. Você tem lá a Sertel, que é especialista, entende todo o universo do mercado condominial, entende a dor do síndico, tem as melhores tecnologias, já tem vários cases, tem toda uma equipe para atender o condomínio. E tem uma outra empresa que apareceu no mercado agora e que vende controle de acesso. Que vai aprender. Que vai aprender Quantos anos de No jornada condomínio. você tem? 56. Exato. 57. Então, assim, como é que 58 você já, né? compara Ih, gente, isso? eu tô perdida. Mais de 1967, 50. vamos no Olha aí, ano, vamos no ano. Como é que a gente compara isso, né? Essa pessoa pode ter trazido, eu não sei, traz da China o equipamento, vai lá, ele sabe, ele é um instalador, vai lá e vai instalar aquilo ali. Como que você compara esses dois preços? Então, não é sobre preço, é sobre valor. Uhum. É entender o que tem a mais na proposta. O preço é dois critérios de decisão, óbvio. Mas qual que é o valor que está agregado? E não só o tempo, né? E a especialidade. Mas aqui, você está aqui fazendo algo que não é da natureza do teu negócio. Não. Que é compartilhar conhecimento para o crescimento do mercado condominial. Então, o quanto isso tem de valor? É verdade. Você está compartilhando isso, É né? verdade. Então, uma empresa especialista, ela acaba tendo, em tese, né? Tendo aí, sabe, outros valores agregados do que uma empresa que está entrando agora. E não tem como competir. O que eu vejo, por exemplo, da Franco, né? Eu não posso competir com uma empresa que não entrega diário de obra. Eu tenho 2 pessoas na empresa hoje dedicadas em escrever o diário de obra.
Eu não posso ter uma empresa que não dá a garantia de 5 anos que a Franco dá, que nunca passou por uma garantia, ela não sabe nem o que é uma garantia. Se ela suporta Se ela segurar. suporta Tá acostumada a pegar o financeiramente. pedreiro da esquina, pô, dar um jeito ali. Hoje, a Franco, ela parcela diretamente com boleto. Tem empresas menores que estão entrando no mercado que estão fazendo isso, só que não tem envergadura financeira para isso. Então, elas podem quebrar no meio da São obra. obras altas, Então, né? Com valores tem altos. empresas que não têm o seguro. A Franco tem o seguro. Tem empresas que têm um engenheiro que vai lá só assina. A Franco tem um engenheiro presente na obra, que é o dono da empresa. Então, assim, é você colocar, sabe, comparar valor e não só preço. Então, eu acho que isso é a maior dica que eu posso dar hoje para o síndico que está nos assistindo. Óbvio que no final das contas, quando você leva para a Assembleia uma proposta de 10 mil reais e uma outra de 50, todo mundo vai levantar para de 10. Mas você, síndico, pode fazer uma triagem, pode fazer um quadro de comparação para que o seu morador, né, para que o condômino entenda o que ele está comparando. E a comunicação é super. Eu adorei essa parte dessa parte que você faz, um pré-encontro, porque é tudo um preparo para as pessoas entenderem. Eu percebo, inclusive no meu condomínio, que essa comunicação ela é muito falha. E aí as pessoas não vão na reunião normal, né? Que a gente vê, todo mundo gosta de reclamar, mas não vai na reunião. E aí depois ficam perdidas querendo entender, sabe? Então, eu adorei. Eu acho isso uma super dica que você deu, fazer os cafés. Sim. Eu sei, porque às vezes eu faço café lá na empresa com os funcionários para a gente poder É alinhar algumas importante. coisas. Gostaria até de fazer mais, mas é isso, sabe? O know-how é tudo. Com E certeza. nem sempre as pessoas querem viver coisas. Ah, mas eu tenho que fazer toda uma trajetória. Cara, se organiza financeiramente, mas faz o melhor. Porque a E gente. Deise, se você fizer com uma empresa que não tem know-how, na mão de quem que vai estourar a bomba? Não é do morador que Sim, votou, é do síndico. É o total. síndico que vai lá todo dia ter problema, esquentando a cabeça porque a empresa não responde, porque quebrou um vidro e a empresa falou que não foi ela que E quebrou. é isso, Roberta, não é sobre não ter problema, mas é ter uma empresa que vá Parceira. saber trabalhar quando aquele problema surgir. Bom, as minhas dicas são o seguinte: câmeras focadas nas fachadas, Maravilha. para a gente poder controlar o que está acontecendo Olha, eu amo, com essa hein? obra da Se me Roberta. puder dar um linkzinho de acesso, então, porque às vezes eu não consigo instalar, Lógico, né? É a área do perfeito pra você, condomínio. né? Perfeito. Leitor facial para controle dos funcionários. Leitor facial está super em alta e é uma tecnologia, entre aspas, barata para o que ele traz de benefício. Claro. Então, é uma maneira de você controlar a galera, de saber que eles realmente estão lá e a carinha deles, não tem como ter a carinha de outro. É E isso, fica não tem bem como roubar a fácil cara do outro, de né? vocês ficarem muito mais felizes com isso. E eu queria falar sobre 2 perguntas que chegaram aqui de casos de família. Reais, casos reais. Uma é do Edivaldo, ele é um porteiro de Ipanema. Meu prédio vai começar uma reforma de fachada. Opa, Franco Vieira, gente. Não quer ter problema, vem para Franco Vieira. Preciso fazer que tipo de reforço, além, mesmo tendo câmeras, que tipo de reforço a mais, a nível de segurança, é necessário fazer? Acho que já falou um pouco disso, Então, mas eu acho que o principal, né, que o condomínio tem que ter, ele tem que pedir a relação de funcionários que vai trabalhar na obra. essa Relação é a completa. pergunta do segundo aqui, da dona Lúcia, do Grajaú. Maravilha, mas tá bem ligado Isso. um com o outro, né? Uhum. Então a Franco faz e a gente faz também toda uma análise da vida desta pessoa que tá trabalhando ali. Uma outra coisa também, pedir NR. Existe uma documentação de trabalho em altura. Não é qualquer funcionário que pode trabalhar em altura. Então, eu acho que para segurança é o nome do funcionário, NR. Como está muito linkado na segurança de acesso, porque eu acho que foi uma pergunta do porteiro, eu acho que essas duas, determinar ali o local que eles vão ficar, né? Se vão ter um local junto ali de alimentação, então, se não vai ter, então, tratar isso com a empresa, eu acho que é interessante também. E do lado do síndico também ligado à comunicação, é falar das datas de processos. Começaremos no dia X,
Cronograma. Exato, Cronograma. cronograma. Isso tem falta Que lá os no meu condôminos prédio. tenham a organização, porque a gente sabe que obra é transtorno. Se eu vou fechar um acesso, ele tem que se programar, que ele Tem pode surpresa E o demorar de caminho. mais. porteiro, ele é caminho. muito parceiro nessas horas, sabe, Deise? Quando a gente tem um Uhum. porteiro parceiro, facilita muito, porque é o porteiro que tem acesso ao morador. Então, a gente vai trabalhar uma área. Eu tenho que isolar, tirar os carros daquele Sim. local. Eu tenho que montar equipamento. Então, vai um técnico de segurança que vai fazer toda a análise de risco e o que tem que ser feito. E a empresa informa isso para o síndico. Então, se tem um porteiro parceiro, que eu acredito que esse, como é que é o nome dele? É Edivaldo. Edivaldo, por ele ter feito essa pergunta, eu acredito que ele seja bem parceiro e cuidadoso. com certeza. Vocês Esse ajudam aqui é muito aquele a gente é nesse aquele processo. que é quase síndico. Mas é maravilhoso. E eu acho que, assim, o porteiro, ele tá ali. Ele vestiu Qual a que é a camisa. função dele depois Isso de aí. porteiro? Quem sabe ele não assiste aqui o podcast, pega dicas, entende, estuda e vira um síndico síndico profissional. profissional. Por que Certeza, não? exatamente. Ele tem a vivência, né? Ali É. dos problemas do condomínio. Porque é Então, muito- Edivaldo, ó, estuda e vem ser síndico. Edivaldo, ó, Larissa já tem vários aí para ser preposto dela. É. Estuda. Meninas, eu queria agradecer. Existem tanta sinergia, né, no trabalho da gente, que quando a gente... Os encontros, eles não são por acaso, né? As pessoas se encontram porque elas podem e vão acrescentar uma nas vidas das outras. E eu agradeço por ter encontrado vocês, agradeço a Deus, ao universo, a tudo Maravilhosa. que tem acontecido, que a gente tem feito no nosso clube lá de mulheres condominiais, uma parceria muito bacana. E vocês vieram como um presente. Já conheci a Roberta já há bastante tempo, mas a Larissa A gente chegou se agora. namora um tempão, eu e a Deise. É, Há um tempão a é. gente foi de grupo de network junto, mas a gente nunca... Tem Teve amigas em comum, mas é. a gente nunca se conectou de É verdade, porque as né? coisas acontecem no momento certo. Exatamente. E talvez naquele momento realmente Não era o não momento. fosse, né? Mas eu queria agradecer. Saibam que podem contar comigo. Comigo a nível pessoal mesmo, que precisarem. Eu não sou a guru dos condomínios, mas eu tenho muita experiência em condomínios, são 35 anos. E a gente entende que não tem para onde correr. A gente tem que ter realmente parcerias que vão nos fortalecer. É isso. Problemas vão acontecer, é normal do nosso negócio. Quantas obras, quantos problemas você tem lá e eu não vou nem relatar para vocês não quererem chorar comigo. Mas eu tenho que agradecer. Muito obrigada por vocês terem vindo. Vamos fazer outros sobre outros assuntos que a gente entender que seja relevante para o pessoal saber. E você que esteve conosco até agora, estamos aqui em linha com a Sertel, porque aqui segurança pode, e a gente não vai se ater só em assuntos de segurança, a gente vai trazer outros milhares de assuntos que rodam aí o nosso mundo condominial. E importante, você que já teve alguma situação com obra, deixa um comentário aqui no nosso podcast, siga lá no YouTube, Sertel, e você vai ter os outros episódios que você vai poder também se interagir e falar com a gente. Então, Sertel, sua segurança sob o ponto de vista de quem entende. Obrigada.